Começando mais um Manchester ao contrário. Rapaziada, falar pra vocês a verdade. A gente tá dando uma chinelada nesse final de ano aí. A minha desculpa é que eu tô em reforma na minha casa, que eu vou me mudar, né? Então, estou passando por turbulências. Mas esse é o horário que eu consigo gravar, então acho que a partir das próximas semanas eu vou começar a gravar nesse horário. Esse horário que eu estou dizendo são 5 horas da tarde, pra postar no dia seguinte, né? Enfim, rapaziada, se inscrevam, curtam, compartilhem, etc. Estamos de volta. Hoje vamos falar do assunto que eu menos barra mais gosto de falar, que é o Manchester United. Porque agora estamos em boa fase. O professor Pardal está evoluindo o time. Então tá uma maravilha, né? Então vamos falar de Manchester United, até porque tá impossível falar de São Paulo Futebol Clube. Eu não aguento mais a instituição, o Clube São Paulo Futebol Clube. Eu não aguento. Então eu vou falar de Manchester United, que é o que tá legal. Hoje é dia 17/11, estamos em data FIFA no momento, né? A merda da data FIFA, mas eu gosto da data FIFA porque eu gosto de ver o jogo de seleção. Quem não gosta, o problema é seu. Enfim, antes de mais nada, vamos começar, né? Os últimos 5 jogos do Manchester United, tá bom? 2x0 do Sunderland, meteu 2 no Sunderland, né? Teve o 2x1 no Liverpool, teve o 4x2 contra o Brighton, 2x2 contra o Forest, 2x2 contra o Tottenham. O que dá pra gente tirar de legal nessas últimas partidas, né? Foram... Desculpa, eu vou falar dos... Liverpool, Brighton, Forest... desculpa, os últimos 4 jogos do Manchester United, porque eu falei do jogo do Liverpool, né? Então eu não vou falar muito do jogo do Sunderland, porque já faz muito tempo. Então, peraí, acho que eu fiz uma conta errada aqui. 3, 6, 9, 12... Ah, tá, entendi, tá, desculpa. Enfim, dos últimos 5 jogos do Manchester United, incluindo do Sunderland, né? Sunderland, Liverpool, Brighton, Forest e Tottenham, eram 15 possíveis pontos para a gente somar na Premier League, né? Nós conseguimos 11 pontos desses 15 possíveis. Na minha opinião, como eu falei no meu último vídeo, se a gente conseguisse mais do que 4 pontos nos jogos seguintes pós-Sunderland, né? Que era contra o Liverpool, Forest, Tottenham e Liverpool, né? Isso, Forest, Tottenham, Liverpool e Brighton. Se a gente conseguisse 4 pontos nesses 4 jogos, pra mim era muito, por causa que eu não vi evolução do time. Mas desde o jogo do Liverpool, o time realmente demonstrou evolução. Contra o Sunderland eu não senti muita evolução do que já era proposto. Mas assim, uma coisa a ser levada em consideração desde o começo da temporada é que o time hoje ele consegue, no mental, o mental dos jogadores não cai, né? Uma coisa que na temporada passada era muito comum, era tomar um gol e o mental de todo mundo cair, e a partir disso o jogo desandava para todo mundo. Esta temporada o mental não cai. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos jogos que a gente empatou, né, os últimos 2 jogos. Enfim, desses 11 pontos em 11 pontos de 15 possíveis é muito, cara, é muito bom pro que a gente tem hoje. E pra gente ter uma noção, né, de como esses 4 pontinhos que faltaram, que foram os empates contra o Tottenham e o Forest, que eu vou falar um pouco mais na frente, se a gente tivesse 4 pontos a mais, atualmente somos o 7º colocado com 18 pontos. Acima de nós está o Tottenham, o Aston Villa com 18, o Sunderland com 19, o Chelsea com 20, o City com 22 e o Arsenal com 26, líder isolado. Se a gente tivesse mais 4 pontinhos, a gente seria provavelmente o 3º colocado. O 3º ou o 2º, né? Tem que ver. A gente estaria empatado. Não, é relativo, porque a gente estaria empatado em pontos com o City. Aí tem as vitórias, empates, enfim, né? Essas coisas que fazem o desempate. Na prática, a gente seria vice-líder. Isso é muito legal, mas é aquilo, né? É um time muito instável, né? Teve a galera brincando, né? Que tava começando a rezar, a torcer que a gente fosse competir na Premier League, né? Coisa que era uma brincadeira para muitos. Alguns eu acho que era verdade, né? Achavam que realmente iria brigar pelo título. Eu nunca pensei nisso, tá? Enfim, estamos atualmente no 7º colocado. Acima da gente tá o Aston Villa e o Tottenham com 18. E todo mundo da primeira parte da tabela atual a gente já enfrentou, tirando o Aston Villa. Então a partir de agora a gente tem só os times de baixo da tabela. Que isso entre aspas, é uma boa tabela, né? Se a gente for parar pra pensar. Que agora é a hora de farmar pontos, né? Somar pontos. Vamos fazer pelo melhor. Enfim, vou dar uma passada rápida nos jogos, né? Contra o Liverpool eu já falei do jogo, eu fiz um vídeo só sobre o jogo do Liverpool. Então vou falar um pouco sobre o jogo do Brighton, né? Foi o 4x2 contra o Brighton, foram os gols de Matheus Cunha, Casemiro e o Bryan Mbeumo.
A assistência do Aiden Heaven, do Šeško, do Luke Shaw e do Casemiro. Esse foi um jogo não muito brilhante do Casemiro, ou do Bruno Fernandes, se a gente for falar de assistência e gols. Porém, quem viu o quarto gol contra o Brighton, que o Aiden Heaven inteligentemente, tipo, pega a bola, ele toca na direção do Bruno. Só que o Bruno faz um pivô falso, ele só faz um jogo de corpo e a bola passa por ele sem encostar nele. Se ele não faz aquilo, a bola não passa e não cai no pé do Embeumo. E faz o 4-2. E, pô, Takashi, mas 4-2, tava 3-2 antes, né? Tipo, estávamos ganhando. Mas é que tá. Tava 3-1. Aí lá pros 80 e bolinha, 3-2 pro Brighton. Aí veio aquele cenário, né, que a gente conhece do Manchester United, né? Putz, vai entregar, vai ter o 3-3, os jogadores estão perdendo no mental, né? Como muitas vezes aconteceu. Não foi o caso, né? A gente não perdeu no mental, muito pelo contrário, continuou jogando, né, no padrão. E conseguimos o 4-2, né, numa jogada boa de contra-ataque. Mais uma partida brilhante do Casemiro. Também teve a assistência do Šeško, que foi uma baita assistência do Šeško, na minha opinião. Foi um jogo controlado até os 45 do primeiro tempo. Só que a gente toma o gol no primeiro tempo, se não falei memória. Eu não lembro agora, desculpe. O jogo faz tempo. Mas foi mais um caso de que o time ainda não tá pronto para disputar nenhum título grande, né? O time tava com 2 gols de vantagem, deixou os caras chegarem e papapá, e vai se voltando aquele mesmo cenário, né? Parece que o jogo do Liverpool foi só uma grande união dos astros, que naquela noite todo mundo ganhou do Liverpool e contra o Brighton tudo voltaria ao normal. Não foi o caso. E acho que esse foi o jogo que me mais surpreendeu, porque eu consegui ver o mental e a força dos jogadores não caindo, né? E continuando competindo contra o Brighton. Aí na sequência a gente tem o jogo contra o Forest, que teve um pequeno embate entre técnicos, mas não foi um embate. Foi uma coletiva do Xandais e uma coletiva do Ruben Amorim. Do Xandais criticando. Na verdade foi uma coletiva criticando, né? Ele deu uma entrevista uns meses atrás falando que se ele fosse o técnico do Manchester United na temporada passada, o Manchester United teria somado mais pontos, né? Teria tido uma colocação melhor, teria ganhado mais partidas. E de fato, né? Só que ele não falou isso cutucando o Ruben Amorim falando mal dele. Foi só um apontamento, que na opinião de todo mundo tá certo. O Xandais, ele é um técnico conhecido por cruzamento, bola longa, 4-4-2, gosta de zagueiro alto e forte, atacante alto e forte. E é isso, entendeu? Esse é o jogo do Xandais, não tem nada de moderno no que o Xandais faz no mundo da bola. Então, de fato, acredito eu que se ele estivesse no lugar do Ruben Amorim temporada passada, teríamos mais pontos. Porém, o time não passaria disso, o time não se desenvolveria. Aí, obviamente, o Xandais, hoje técnico do Forest, veio a discussão, né? Começou de novo a imprensa a falar um pouquinho disso, né, nas coletivas pré-jogo. E o Ruben Amorim falou, né, deu uma rebatidinha, né, tipo... E foi o que eu falei, ele rebateu falando que não, concordo com ele e tudo mais, né? Ele tem um estilo diferente do meu, mas o meu estilo a longo prazo o time vai se moldando e tem evolução, basicamente. Enfim, aí tivemos o confronto entre ambos e de fato foi puro suco de Xandais. Time correndo pelas pontas, cruzamento e pipipipopopó. O Morgan Gibbs White jogou pra caramba naquele jogo, que por sinal está sendo sondado no Manchester United, né? O Morgan Gibbs White. E... enfim, o Manchester United já abriu o placar 1-0, todo mundo já tava, putz, vai ser o quarto jogo, a quarta vitória seguida, tá indo muito bem, que não sei o que foi um gol de cabeça do Casemiro, baita gol, assistência do Bruno Fernandes, uma baita cabeçada do Casemiro, que teve uma certa... foi um gol que gerou uma repercussão negativa, porque teve a discussão se a bola saiu ou não saiu para escanteio, né, e foi a bola que resultou no gol, o escanteio que resultou no gol. Mas foi um baita gol do Casemiro, um baita cruzamento do Bruno Fernandes. E aí, só que assim, desde o primeiro tempo inteiro, mesmo com o gol de vantagem, eu senti que o Forest estava muito mais à vontade e muito melhor em campo do que o Manchester United. E, de fato, estava melhor, na minha opinião, tá? Mas o Manchester United, todos os jogos que jogou, na minha opinião, soube controlar bem a partida. Sabia como fazer a bola circular, né? Tomava a pressão de sempre, mas conseguia sair da pressão, se defender, papapá, porque é um estilo de jogo que é meio dinizismo, né? Você vai fazer gol, mas você vai tomar gol. Então, dentro do parâmetro do Ruben Amorim, dentro do padrão técnico, dentro do que a gente viu nos últimos jogos, estava tudo ok. Até que começa o segundo tempo, com 1 minuto de jogo, o Forest vai lá e empata o jogo. Isso deu uma... eu vi que aquilo mexeu com todo mundo em campo, que ninguém estava esperando aquilo. Mas beleza, todo mundo respirou e continuou.
3, 4 minutos depois, virada do Forest. Ali eu fiquei, cara, puto pra caramba, né? Queria chutar e brigar com todo mundo. Eu tava indo almoçar com a minha namorada e eu vi o gol do Forest, né, no carro. Eu xinguei 300 pessoas na rua depois disso. Enfim, aí no finalzinho do jogo, gol do Diallo, né, o gol de empate. E assim, depois que a gente toma o 2-1 do Forest, toma a virada, o time não se deixou abalar e continuou tentando buscar o resultado. Mas como o Forest estava muito melhor em campo, tanto ofensivamente como defensivamente, estava meio difícil o jogo do Manchester United. Não é que faltava arriscar mais, faltava correr mais, faltava tocar mais a bola. O fato é que o Shandash soube, de certa forma, administrar o jogo do Manchester United. Então a gente ficou meio perdido em campo em certos momentos. Mas no finalzinho do jogo, mais pro final do jogo, veio o gol de empate do Diallo, um baita gol de esquerda, né, que ele pega de voleio. Mas de novo, mostra mais uma vez irregularidades do time. Um time que é muito forte ofensivamente no jogo aéreo é o mesmo time que também é muito fraco e com muitos problemas defensivamente no jogo aéreo. Então, eu acho que essa é, na minha opinião, a coisa que a gente tem que mais se preocupar, tá bom? Próximo jogo foi contra o Tottenham, né? O último jogo nessa data FIFA, foi um 2-2. Cara, foi o mesmo roteiro do jogo do Forest. Tirando o fato que, na minha opinião, o Manchester United jogou o melhor no primeiro tempo. O segundo tempo só deu Tottenham, tá bom? Abrimos o placar no começo, com Golden Boom, assistência do Diallo. Um baita passe do Diallo, teve um erro defensivo do Tottenham, claro. Resultou em gol. E fizemos o gol. Administramos o primeiro tempo muito bem. Chega o segundo tempo. O jogo também, controlado, né? Controlado. Até que o Tottenham, 1-1. E naquilo, desses últimos jogos que eu vi do Manchester United, acho que foi o jogo que eu mais vi o mental dos jogadores caindo. Porque eles ficaram meio assim, né? Putz, o jogo de assistir estava ruim, tá? Tava um jogo bem truncado, né? Sem graça, um jogo que dá sono. De repente, gol do Tottenham, 1-1. Lá pro 70 e bolinha. Pouco depois, gol do Tottenham, 2-1. Virada, de novo. No jogo que parecia controlado mais uma vez. Um erro defensivamente do time, mas também muito mérito pro Richarlison, né? Porque pra quem viu aquele gol, cara, vai entender. Muito mérito do Richarlison, porque ele desviou a bola de costas. O cara chuta, o Richarlison tá de frente pra bola. Então o cara chuta, o cara não mira no Richarlison, ele chuta. O Richarlison, inteligentemente, ele se enfia na bola, faz um pum. Aí a bola desvia pro canto esquerdo do Lamens, né? E resulta em gol. Pra mim, aquilo ali faltou um pouco de reação do Lamens, mas também não vou cobrar, né? Porque foi um lance muito rápido, mas, o cara treina pra caramba, quando esse tipo de lance acontecer, ele tá pronto. E, bom, não vou ficar criticando ele muito mais não, tá? Tenho minhas ressalvas com ele, por causa que ele vem fazendo um bom começo de carreira no Manchester United. Não tá falando temporada, porque a temporada já começou a ter um tempo, né? Começando essa temporada com o trouxa do Naná no gol, né? Enfim. 2-1, em um jogo que parecia que ia acabar ali na virada do Tottenham, né? O Tottenham ainda tava melhor em campo, ainda tava jogando melhor. Até que, se não me falha a memória, o Tottenham tem um cara expulso. Deixa eu jogar aqui rapidinho. Manchester United. 365 score. Manchester United. Pera. Tottenham. Eu não lembro se tem um cara expulso do Tottenham. Não tem. Foi só um delírio coletivo meu. Enfim. Aí lá pros 96 minutos, a gente faz um gol de cabeça no escanteio. Mais um bom escanteio cobrado pelo Bruno Fernandes. E é legal que o Lamens foi pra área tentar cabecear, né? Já era 96 do segundo tempo. Tanto que o jogo acabou, acho que no 97, né? O Lamens, ele inteligentemente puxa a marcação. E a bola corre até o segundo pau, viaja mesmo, e cai certo na cabeça do Delite. O Delite quase que cola a cabeça dele na trave, a bola entra no ângulo bonitinho, gol 2-2, né, aquele negócio. O Delite que, por sinal, ele e Mbeumo, pra mim, são os melhores jogadores da temporada disparadamente. Desculpa, esses dois e o Casemiro e o Bruno Fernandes, pra mim, são os melhores jogadores disparados do nosso time hoje. Disparados, eu acho que pra mim vocês não têm dimensão que pra mim esses caras estão jogando bola hoje. Enfim.
2-2, tananã, né? Jogo marcado por essas porra aí, né? Manchester United. E o que dá pra tirar desses últimos 5 jogos foi: não dá pra jogar sem Casemiro, não dá pra jogar sem o Mbeumo, não dá pra jogar sem o Diallo, não dá pra jogar sem o Elite. Não dá. Não dá. Ah, mas por quê? Só o Mbeumo tá marcando gol atrás de gol, o Diallo tá correndo pra caramba ali, mas o Diallo só rende quando ele tá jogando ofensivamente, porque defensivamente ele é muito ruim. A gente precisava arranjar alguém ali pra jogar Diallo direito, e deixar ele jogar ofensivo com o Mbeumo, enfim. Essa parte técnica eu não vou entrar em muita questão, né, do que a gente precisa contratar, não sei o que, papapá. Mas ele é muito fundamental, tá bom? E o Casemiro, pra você ter uma noção, né? Eu vou aproveitar e já vou pular, porque uma das coisas que eu ia falar agora era sobre o Casemiro, sobre a temporada do Casemiro, tá bom? Casemiro aqui... Cadê? Onde é que eu tinha deixado anotado? No mercado da bola... Aqui. Dos últimos 20 gols tomados pelo Manchester United, 15 gols foram sem o Casemiro. O time não anda sem o Casemiro no meio de campo, defensivamente falando. Por mais que você veja ele errando vários passes no meio de campo, ou errando alguns botes, faz parte, por causa que ele é muito acionado em campo, né? Então ele se tornou um jogador fundamental hoje na seleção brasileira e fundamental no Manchester United. Tanto que estamos tentando renovação com ele. O contrato dele acaba no final da temporada. E o Casemiro, ele ganha mais de 300 mil libras por semana. Então, se ele quer ficar, se a diretoria quer ele, primeiro que ele vai ter que aceitar reduzir o salário e vai ter que aceitar um contrato não muito longo, porque ele tem 33 anos. Ele tem que ser no máximo 2 anos de contrato, ganhando, sei lá, 150 mil libras por semana, que ainda é muito. Mas para um jogador dele, só que ele, pra mim, ele merece ganhar 250 mil libras por semana. Mas atualmente a gente tem que diminuir o budget, a gente tem que melhorar o teto, essas papagaias toda da FIFA. E ele é muito pesado na nossa folha. O Casemiro gera de gastos, contando salários, bônus e renovações. Ele acho que tira mais ou menos uns 21 milhões de libras do cofre do Manchester United. Cara, isso é muito dinheiro. Então, se a gente corta o salário dele pela metade, já é um grande avanço. Mas não existem ainda valores divulgados sobre a renovação. E nem anos de contrato. Mas hoje em dia não dá pra ver sem ele. Ainda mais que a gente tá tentando a contratação de outros volantes pra, de fato, substituir ele. Porque o Ugarte joga quando o Casemiro sai, entra ou o Ugarte e o Maino. O Ugarte e o Maino não conseguem jogar nada. O Ugarte e o Maino, pra mim, fazem jus a estarem no banco. O Maino nem tanto, mas o Ugarte é ridículo. Eu achei que ele ia jogar muita bola, tá? Mas enfim. O Maino, ele fica reclamando na mídia, mas ele quando entra não faz porra nenhuma. Fica fazendo corpo mole pra poder ser emprestado no verão. Não dá, né? Então a gente tem que ir atrás de um volante de fato pra substituir o Casemiro. Fora também que a função que o Maino desempenha não é a função do Casemiro, é a função do Bruno Fernandes hoje no time. Isso aqui não vai tirar o Bruno Fernandes, né? Mas voltando pro Casemiro, é basicamente isso, tá? O cara é indispensável. E aí depois vai vir aqueles caras que gostam de ser mais alternativos no futebol, né, com questão de jogadores. Muita gente fala que o Casemiro não tinha que ir pra seleção, tinha que ir Bruno Guimarães, João Gomes, né, não sei o que. O Manchester United está tentando também a contratação do João Gomes, né. Cara, entre arriscar, gastar uma nota no João Gomes e aumentar mais a folha, eu ficaria com o Casemiro mais um pouco e esperava o ano que vem, tá? Mas enfim, falando dos últimos jogos, né, os próximos jogos do Manchester United são o Everton no dia 24/11, em casa, às 5 horas da tarde, a transmissão pelo Disney Plus, dia 24/11, que por sinal é uma segunda-feira. Depois a gente pega Crystal Palace, fora de casa, no Selhurst Park, capacidade para 26.047 pessoas, dia 30/11, às 9 da manhã. Transmissão provavelmente do Disney Plus também. Dia 30/11, que por sinal é um domingo, tá? Agora, falando um pouquinho sobre mercado da bola. Também queria tocar no assunto do Šeško, né, que saiu lesionado contra o Tottenham. Pô, a gente pegou o empate contra o Tottenham com 1 a menos em campo, gente. O Šeško saiu machucado, já tinha queimado todas as substituições. Que preocupa um pouco, saiu preocupante, né, mas já faz uns 10 dias desde o último jogo. E aparentemente ele vai jogar contra o Everton, vai estar no banco, mas nada concreto, tá bom? Vamos lá. Então, nós estamos buscando volantes laterais, né? É a prioridade do verão, volante lateral. E se sobrar algum cascalho, talvez pensar no zagueiro, tá?
Porque é aquele negócio, né? Não dá pra viver de Luke Shaw pra sempre. O Baleba, Adam Wharton, João Gomes, Elliot Anderson e Gallagher. O caso do Baleba é o mais falado, né? Então não vou entrar muito no assunto. Mesma coisa, tá caro pra caramba, estão tentando negociar com o Brighton, mas o Brighton não quer liberar ele no verão e por aí vai. Adam Wharton o Adam Wharton e o Elliot Anderson são os planos B pro Baleba. Ambos giram em torno do mesmo valor, mesmo estilo de ofensivo e de defensivo, né? Não muda muito. O João Gomes é um caso também a ser tocado, porque ele em si seria o plano B mesmo, né? Se não der certo o Baleba no verão. Só que o Wolverhampton não quer vender, porque o Wolverhampton fez um desmanche nos últimos 2 anos. O Wolverhampton não tem mais time. E o técnico que acabou de chegar no Wolverhampton falou, cara, se vocês venderem ele também, eu vou ficar sem time. Pelo amor de Deus, não vende. Né? Até chegou a ter um acerto de valores entre clubes, né? O Wolverhampton meio que falou pra galera que quiser comprar o João Gomes, ó, o valor do João Gomes é 44 milhões de libras. Que pra mim é muito acessível, né? E tem o Gallagher. O Gallagher seria uma opção de empréstimo. O Manchester United tentou o Gallagher no deadline day, né? Por empréstimo com o Atlético de Madrid, só que o Atlético não quis liberar, porque o Simeone gosta dele, gosta de usar ele como substituto imediato, não sei o que, pipipipopopó. Sendo bem honesto, de todas as opções de volante que vimos até agora, ainda tem uns caras do Bournemouth que eles estão vendo, e tem esses caras, tem o cara do Fulham também que se fala muito. Eu prefiro investir no Gallagher agora por empréstimo em janeiro, para poder suprir um pouco, sabe? Porque o Gareth Maino não tá dando, e a tendência é que o Maino saia no verão, né? Então tem pelo menos repor ele com alguém que faça um pouquinho a mais que ele. Fora que o Gallagher é mais físico também que o Maino, né? Então seria muito legal. E também falei também que tem a Copa da África durante a Premier League, ano que vem. Já perdeu o Diallo e o Mbeumo pra Copa da África. Nada contra, mas é igual a Copa América no Brasil. A Copa América tira um jogador e o Brasileirão continua rolando, sabe? Bom, volante é basicamente isso. É o mais comentado, mais falado, mas o único nome que a gente tem mais certeza é o Baleba e o João Gomes. Só que os dois não vão vir, então eu não sei, não vou me aprofundar muito mais. E a parte do lateral, a primeira, não posso falar, desculpa, a primeira alternativa do Manchester United era o Di Marco da Inter de Milão. Eu vou falar um textinho aqui, né, que eu peguei do Fanático Futebol, no site. Di Marco, Rubem Amorim. Rubem Amorim gosta do perfil aguerrido de liderança de Federico Di Marco. Havia tentado convencer o italiano a fechar com o Manchester United nos últimos meses. Os ingleses fizeram outra tentativa, mas novamente sem sucesso. A abordagem aconteceu durante a renovação de contrato do lateral com a Inter de Milão, e o defensor reafirmou seu compromisso com a Nerazzurri, alegando que está feliz na Itália e que continuará na equipe de Cristiano Chivu, enfim. E por conta disso, por conta de não avançar no Di Marco, que era a prioridade, um lateral de 27 anos, ele provavelmente é o melhor jogador na posição dele hoje, que é aquele... É o left wing back, né? É o ala defensivo. Acho que é o ala defensivo pela ponta, uma coisa assim. Só que não vai vir. Então a opção B é o Tino Livramento do Newcastle. Tino Livramento, o jogador do Newcastle, foi muito ligado ao Manchester City de Pep Guardiola. Porém, nenhuma proposta oficial foi feita pelos Citizens. E os Red Devils querem aproveitar a inércia do rival para acertar com o lateral. Conforme o portal, Jason Wilkes pode ser um fator decisivo no acordo. O diretor de futebol possui uma boa relação com o atleta e o desejo do executivo em tê-lo na equipe de Rubem Amorim pode fazê-lo desistir de renovar com o Newcastle. Sendo bem honesto, eu acho ele muito bom jogador. Só que eu acho ele um lateral esquerdo muito bom. Esse que é o problema. Não adianta você ficar caçando laterais esquerdos, sendo que a gente precisa de um ala esquerdo. E o Tino Livramento, pra mim, ele cai no mesmo problema de você pôr o Diallo de ala direita. Ele é muito bom ofensivamente, mas o Diallo, ele perde muito defensivamente. E o Tino Livramento tem o mesmo... Ele não é tão grande, não é tão pequeno, não é tão parrudo, não é tão forte. Então, pra você precisar de um cara que vai defender e atacar, ele tem que ter essa mistura. O Di Marco era perfeito, na minha opinião. Mas, enfim, também não há valores divulgados ainda, mas essas são as duas alternativas até o momento. Apareceram mais alguns jogadores, mas nada de... Tudo sondagem. Agora seguindo para saídas, né? Tem a possível saída do Maino. Nada demais, continua. Times da Itália, principalmente o Napoli, entra muito forte. E o West Ham. O West Ham quer tornar o Maino a principal estrela do time, né? Pelo que eles têm falado.
E o caso do Zirkzee, né, que na minha opinião, eu não queria que ele saísse, porque a gente vai perder o Mbeumo e o Diallo para a Copa da África, então a gente tem que ter um atacante ali sobrando. Não é na mesma posição, né, enfim, mas já ajuda. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a negociação dele, que tem muita gente querendo, por sinal. O Manchester United está decidido em negociar Joshua Zirkzee e a Roma é a forte candidata à contratação. Segundo a Gazeta dello Sport, os ingleses querem emprestá-lo com opção de compra avaliada em 35 milhões de euros, 215 milhões de reais com a cotação atual. O West Ham e Brighton demonstram interesse em contratá-lo. Também. Fora, também a Atalanta demonstrou interesse e a Napoli, mas aparentemente que está levando ele na Itália a Roma. Também tem a saída do Malásia, que está em fim de contrato, ele acaba o contrato dele no final da temporada também. Ele é alvo de pelo menos 3 ligas, da Espanha, Itália e Arábia Saudita. Uma saída pode acontecer em janeiro de 26, já que o jogador holandês não entrou em campo nessa temporada. Ele deseja ter mais minutos visando a Copa do Mundo. Tem que ir embora. Tem que fazer. O Malásia não encaixa no esquema de jeito nenhum. E o Dorgu, não sei, deve ser menos pior que ele. Enfim. Mas, rapaziada, acho que eu fiz um bom recap de tudo, né? Acho que ficou um pouquinho longa, não sei. Tá, tô tampando aqui o tempo. Tá 26 minutos, tá bom. Enfim, rapaziada, de resto é isso. Muito obrigado quem assistiu. Eu vou tentar fazer um vídeo de São Paulo amanhã, falando um pouco mais sobre a briga pela Copa da Libertadores, o retrospecto dos últimos jogos. Enfim, eu estou confiando em Rubem Amorim, mas confiar no Rubem Amorim, sei lá, né, tanto faz. O importante é que eu quero que o Manchester United vá pra Champions League ano que vem. Eu odeio um jogo por semana. A gente se prepara uma semana inteira pra jogar contra o Nottingham Forest do Xandais, pra tomar gol de cabeça de atacante alto. Então, assim, eu não aguento ficar uma semana sem ver e quando eu vou ver é essa bosta, né? Então, ter uma liguinha europeia no meio de semana é uma delícia, né? Não, que a gente pega a Conference League. Pra mim já tá ótimo, tá? Se o Chelsea ganha, por que a gente não pode ganhar? Enfim, rapaziada, um abraço a todos aí. Bom restante de semana, né? O vídeo vai sair terça-feira ao meio-dia. Hoje é segunda-feira, né? Tamo junto, rapaziada. Vamos, Manchester United.